tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos iniciando mais um Sala de Prescrição, diretamente dos estúdios do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Sala de Prescrição é aquele programa que fala de tudo, até de futebol. E hoje temos o prazer de receber de novo aqui a nossa rainha Alessandra Felicetti. Saudações! Hoje eu tô contente, Jefferson, aliviada. E aí, conseguimos. Impressionante o outro lado, né? Não, mas eu vou me preocupar só com o meu, porque estamos cheios, repletos, vamos conversar bastante sobre isso, mas a prova é que quando a gente quer, a gente consegue, né? Bora. Dr. João Marcos Riso, o nosso músico mainstream, main character da First Aid Medical Band. E posso dizer, meio que não é a expressão correta, mas doble chapa, porque é Caxias Internacional. E aí, contente por um lado, não tão contente por outro. Não. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos aqui. Aqui um pouco tem a apresentação do nosso grande convidado de hoje. Todo mundo. Grande. Não, muito enorme. E, na verdade, cara, eu não digo que eu tô chateado, porque eu vou ser sincero com vocês, eu não fui no jogo e nem assisti. Eu fiquei vendo, para vocês terem uma ideia, fiquei vendo o jogo do Náutico, porque eu tô interessado no Náutico e no Londrina agora, que são, acho, os grandes adversários do Caxias na Série C, para o quadrangular. E isso era favas contadas, né? Eu assisti o jogo do Grêmio, e a gente já conversou isso a vários programas aqui. Para mim, minha opinião de torcedor secador oficial, era exatamente o que a gente falava que faltava. Vergonha na cara e vontade, cara. Entendeu? Porque tu coloca 2, 3 jogadores que mostram a coisa como é. A gente falou do Kahneman, a gente falou do Jeromel, a gente falava do como é que o Maicon, que estava faltando isso no Grêmio, né? Se o cara não quer lá dentro de campo, não adianta ter um general fora. O cara tem que querer jogar, né? Então, e mostrou, né? E também, claro, a gente viu a fragilidade de um Atlético que entrou contra o histórico do Grêmio, né? Achou que ia deitar e rolar lá dentro, né? E depois do jogo do Náutico, que foi empate, 0-0, eu assisti um bom jogo de futebol, que foi Botafogo e Palmeiras, né? Bom jogo de futebol, assim, e também vimos a fragilidade, né? Que poucos times como é Palmeiras, eu acho que só Palmeiras e Flamengo tem 2 times e podem fazer esse rodízio de jogadores decentemente, né? O resto não tem quem segure, né? O Botafogo sucumbiu, né? Tentou no segundo tempo dar uma arrancada ali, mas aí o cara cozinhou, né? Quem cozinhou o galo foi o Grêmio, mas eles cozinharam o Botafogo, né? E o nosso convidado de honra, eu vou chamar ele fazendo uma imitação. Uma imitação, assumo. Uma imitação não programada e não vem. tão fidedigna. Ai, como se fosse a escolinha do professor Raimundo. Seu Pedro Rotti, qual é o meio-campo ideal? Com 10 volantes, né? Bom dia, tudo bem? Como vão? Análises rasas de vocês, né? É interessante isso, né? A imprensa acha que entende de futebol, né? Com todo o respeito, né? Cautela. Tô falando um prazerzaço. Ele que eu tava comentando aqui em off, já seguia o trabalho dele há muito tempo, sigo o trabalho dele há muito tempo, né? E é um primor de pessoa, de profissional, né? Profissional. De jornalista e de imitador. Tem um talento para imitação, é um artista completo.
E há bastante tempo que eu queria conhecê-lo e hoje a gente está tendo a oportunidade. Gremista, né? Que é a principal qualidade dele, eu acho. Vai nos contar esse negócio de ter assumido o lado, como é que ele enxerga isso. Eu tô falando do Pedrinho Espinosa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês no Sala de Prescrição. Bom nome, né? Bom nome. E agradeço as palavras, a bondade e a generosidade. Acho que não é para tanto, mas estamos aí, né? Performando aí já há alguns anos no jornalismo, no entretenimento. Compondo junto com pessoas inteligentes. Eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho e a composição de grupo, principalmente de ideias, né? A gente consegue desenvolver um trabalho, assim. Eu sou muito grato por poder fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, minha vocação. E depois, tardiamente, apareceu, porque a gente constrói uma ideia de academia dentro das ciências jurídicas e sociais, o direito. E aí, no meio da caminhada, a gente dá uma envaretada para o jornalismo. Mas eu acho que escolhemos bem, né? A comunicação me faz bem, me completa. E fiquei muito satisfeito quando a Cláudia Fleury me convidou para estar aqui junto de vocês, para a gente falar disso, né? De carreira, de comunicação, de saúde também. Recentemente tivemos aí alguns percalços muito importantes na saúde, então casou todas. Está aqui com vocês para falar de tudo um pouquinho. Não, e essa é uma audiência que tu vai falar de dermatofibromiosite e vai entender o que tu tá dizendo, né? Exatamente. Cara, mas tu fica ligado no futebol no fim de semana, tenta assistir todos os jogos para tu ter o que falar, tu dá preferência, tu não assiste nenhum. Como é que é a tua rotina em relação ao jornalismo esportivo? É uma obrigatoriedade, né? Acho que dentro de uma ideia de comunicação de um programa esportivo, até de conversas normais, conversas com amigos, com pessoas, o que ainda faz girar o mundo, literalmente, é uma bolinha redonda ali, preta e branca, e as duas goleiras, né? A gente sabe que existem incentivos para outras modalidades, mas o que realmente gira e o que motiva, às vezes até discussões rasas ou profundas, é o futebol, né? Então, como a gente trabalha com isso desde sempre, a gente se obriga, literalmente, a tentar absorver todos os jogos possíveis. Não dá para ser todos, não dá. Então, nós vamos nos mais importantes, né? Que hoje em dia, Inter e Grêmio, né? A dupla Grenal e naquilo que eles estão envolvidos. Então, por exemplo, agora tem a Libertadores do Inter, vou assistir. Obviamente, vou secar, né? Mas vou assistir também para a gente poder fazer as análises, né? Então, costumo dizer que a folga dos jogadores é na segunda-feira. O jornalista esportivo e o jornalista em si nunca tem folga, né? Porque o factual toma conta, né? E como é que tu analisa o Brasileirão, essa rodada? O que tu viu, o que tu conseguiu ver? Como tu analisa, qual é a tua impressão? Eu fiquei feliz com a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Não, mas é uma boa. Eu fiquei feliz porque o Grêmio talvez tenha jogado futebol pela primeira vez na temporada. Sabedor do seu tamanho e da sua responsabilidade, né? O Grêmio começa torto. Aliás, eu sou muito tranquilo para falar o que eu vou falar agora, porque ele é muito meu amigo. Então, valida mais a crítica, né? O presidente Alberto Guerra é meu amigo. Eu o critico muito, porque penso eu que talvez tenha se cercado dos pares errados. O Grêmio não tem hoje, né, uma gestão digna do seu tamanho. Não tem. Eu acho que o Grêmio patina muito nisso. O Grêmio começa o ano muito errado. O Grêmio começa contratando um treinador que veio de um mercado discutível. Campeonato argentino, campeonato chileno, campeonato uruguaio são campeonatos discutíveis. Tem times discutíveis. E tem performances discutíveis. Só que no dia do tchau que o Renato Portaluppi deu no ano passado, em dezembro, o Alberto Guerra foi lá no hotel do Renato pedir, pelo amor de Deus, que ficasse. E o Renato já tinha alcançado já o seu ápice de paciência e de trabalho. E o Grêmio se viu mal nisso. O Grêmio não tinha quem contratar. E aí, no finalzinho, nos 49 do segundo, ele traz o Gustavo Quinteiros, que não era unanimidade, que nunca foi unanimidade, e Quinteiros indicou jogadores errados, essa gestão contratou jogadores errados, e o Grêmio, quase ingressado em setembro,
resolve, né, no último domingo, apresentar futebol. O Grêmio é um clube de futebol e não fazia futebol. E aí, dentro dessa ideia que o Grêmio se propôs a trabalhar, agora está tentando consertar, né, para evitar um quarto rebaixamento. Então, fiquei feliz com o resultado. O Grêmio apresentou bola pela primeira vez no ano, se comportou bem, condizente com o tamanho do clube. Os 3 pontos são salutares, né? É a vida do Grêmio, essa matemática. Os 3 gols também são extremamente prazerosos da gente poder comentar, porque foram através de bolas paradas, e o terceiro a construção de uma jogada interessante, né, de pé em pé. Claro que o Cuca, como técnico do Galo, tem seus erros, mexeu errado, a gente sabe disso, mas pela primeira vez o Grêmio toma um gol. O Grêmio toma gol todo jogo, mas o Grêmio tomou um gol e não se desequilibrou. Se abalou psicologicamente, né? O Grêmio toma os gols e se desequilibra, sabe? Parece que... Não sei o que acontece, dá uma pane mental nos caras, Pois os caras não isso me conseguem. chamou a atenção. E agora não. Agora tomou um gol, Isso. aliás, um gol maravilhoso do Scarpa. Golaço, De sabe? Craque de bola, cracaço. Os caras, né, costumam dizer assim, chute de rara felicidade. No caso do Scarpa, não. Com a camisa do Palmeiras, ele já fez gols assim contra o Grêmio também, que eu lembro assim como se fosse ontem. E o Grêmio toma esse gol e se comporta Exato. como o Grêmio. O Grêmio não estava se comportando como o Grêmio. O Grêmio estava se comportando como qualquer coisa menos o Grêmio. Os caras chegam na arena do Grêmio e não tem o respeito e nem mais medo do Grêmio. O Sport Recife esteve aqui e jogou futebol olhando pro Grêmio e dizendo, eu vou ganhar de ti na tua casa. Propôs eu sou o jogo, né, sabe? Pedro? Então, assim, tô feliz. E quando a gente acontecem coisas boas, a gente precisa elogiar. E o Grêmio Também se comportou como um clube do tamanho do Grêmio, fez um placar do tamanho do Grêmio, soube jogar. Não é jogar os 90 minutos no sentido de acertar passe, de acertar marcação. Jogar futebol também é catimba. É saber valorizar uma falta, sabe? Quando tomar um pisão, fica rolando no gramado mesmo para tomar tempo, né? O Edenilson, que é contestadíssimo, que eu não suporto ele com a camisa do Grêmio, fez lá, pegou no escanteio, pegou a bola, botou dentro da camisa, ficou enxugando a bola. Isso é jogar futebol. Isso é jogar bola. Isso é matar tempo. Isso é saber administrar, pegar para si o jogo. Pela primeira vez no ano, o Grêmio pegou para si um jogo de futebol. Que bom, né? Mas o Edenilson, que jogou nos 2, tu acha que ele é nosso ou ele é deles? Não sei. Ou o que tu sabe? Não sei. Eu sei que o futebol dele é muito pouco pro Grêmio. Ele já era um futebol contestado no Internacional. O Edenilson nunca foi protagonista, sempre foi coadjuvante. Chegou na seleção brasileira de aniversário, né? Ele teve uma fase de ouro no Corinthians e veio do Caxias, né? Onde ele foi, inclusive, jogador do Tite no Caxias. Por isso que ele vai pro Corinthians, né? E ele realmente no Corinthians jogou bem, né? Ele fez a função dele, né? Mas não é protagonista. Eu acho que Mas ele já ele vai continuar jogando, né? Porque agora o jogo com o Ceará Mais tem ou um menos, problema né? no meio-campo ali, O né? Grêmio vai. Mas a gente perdeu o salvo Dodge. Provavelmente outras. perdeu o Vila Sante também. Vila Não Sante acho que vi não joga nada mais esse ano. hoje. Eu acho que a eu lesão alguma dele lesão de foi joelho. violenta. Eu Não não vi saiu nada. ainda. Eu não vi hoje. Ontem Não, estavam se saiu dizendo que era alguma coisa. cruzado. Vamos jogar mais. Pelo Vamos jeito lá, que joga ele mais. caiu e ali onde ele levou a mão e saiu chorando. Mas no ele campo. também não estava jogando. É. Mas Mas segundo ontem consta, talvez ele parecia. serão que tu achou, 5 Pedro? anúncios Início do jogo ali. do Grêmio, né? Vai vir Segundo o Arthur, né? consta, são 5 anúncios de novos jogadores Sim. agora. Vem né? o Arthur e vem o outro volante Marcos também. Rocha já está anunciado lateral direito. Tem o Arthur, peruano. Marcelo Groy está muito bem encaminhada a Marcelo Groy, conversa. peruano. Noriega. Noriega. E tem um camisa 10, que eles estão mantendo em sigilo. Não sei. Diz que este que é o grande Tinha nome. o papo do Talisca. É. Né? Não sei se é ele que vem. Mas, pois É que assim, ó, a situação do Grêmio ela é muito complexa porque são 3 meses e meio para evitar um desastre, uma tragédia. Então, acho que tá certo, né? Que bom que o Marcelo Marques apareceu agora já, né? E aí, que bom que essa administração também, de vez em quando, baixa um pouco a guarda, né? Roberto Guerra tem que ter humildade para ele não entrar no rol dos piores presidentes da história do Grêmio,
Porque eu coloco sempre no hall os caras que rebaixam o clube, né? Ah, sim, sem dúvida. Então, assim, tem que abrir o flanco, tem que baixar a guarda e deixar o Marcelo Marques ajudar, que é o futuro presidente do Grêmio, justamente por isso, né? Se cercar desse investimento e saber que são 3 meses e meio. O Marcos Rocha não vem para jogar 2 anos no Grêmio. O Marcos Rocha, por exemplo, de 36 anos, vem para jogar agora. É o que o Grêmio precisa agora. Ou vai seguir com um volante no lateral direito. Não tem. Não dá, né? Tem que trazer... Pois o cara é velho, mas ok, não me interessa. ele é do Betinho, né? E são 3 meses e meio. Então, o Grêmio tem o relógio e a pontuação matemática contra ele. Que bom que conseguiu vencer fora de casa agora para resgatar pontos. O próximo jogo eu também considero uma dificuldade tremenda, que é contra o Ceará, que é melhor que o Grêmio. O time do Ceará é melhor que o do Grêmio. Então, assim, são pouquíssimos momentos para o Grêmio conseguir sentar a cabeça e propor coisas positivas. E é contratando. Não adianta, velho. Tu não vai demitir 30 jogadores. Mas, claro. Tu não vai demitir o Mano. Vai trazer quem? Não. Tem que qualificar. Qualifica e evita. Ó, eu costumo dizer o seguinte, é muito mais caro, vai sair muito mais caro pro Grêmio cair. Uhum. Então gasta agora para evitar a queda. Mas o que eu gosto muito, e aí ia te perguntar, quando tu assiste o jogo, tu fica olhando a parte tática, o posicionamento dos jogadores em campo, porque o que me parece que aconteceu? Quando o Grêmio trouxe o Quinteiros olhou o elenco que ele tinha, teve uma prévia do que ele tinha, quem ia sair, quem não ia sair, e ele disse, ok, eu não vou ter, quanto é que eu posso investir? Tanto. Ok, eu vou abrir mão do meio campo, e eu vou fazer a jogada pelo lado, vou treinar isso aqui pelo lado, e vou treinar o briga-briga, a briga do centroavante, pegar centroavante grande, fazer a briga do centroavante e fazer pipocar a bola na área e vou tentar ganhar os jogos aí. Só que não treinou, né? Essa é a impressão que eu tenho e acho que... Né, o melhor momento dele foi antes de vir os reforços dele, porque aí quando veio os reforços que ele pediu, o time começou a ir marrom. Ele não treinou. Aliás, quando é que sai o diploma do Cuejara em medicina? Porque tá... Eu nunca viveu no departamento médico. Ele aqui fazendo a discussão médica. Podia. Porque são jogadores trazidos com indicação dele, só que o Grêmio trouxe... Olha só, vamos lá. É o exercício que eu gosto de fazer. Vocês acham que um belga vai sentir um quarto rebaixamento do Grêmio? Claro que não. Ele não conhece, ele não sabe onde ele tá, entendeu? Um dinamarquês, com todo o respeito à entrega, né, do Bright White, um dinamarquês, né? Vai sentir um quarto rebaixamento do Grêmio? Primeiro que esses caras, se eles fossem bons mesmo, eles não estavam aqui, na minha opinião. Não, assim, eu vou te falar... falar... Mas o belga foi o Quinteiros que indicou? Uma das indicações do Quinteiros foi. Mas da onde que ele achou esse cara? Mas não precisa ir longe. Tu acha que o Lucas Evangelista vai sentir rebaixamento? Não, então assim, o Grêmio, ele erra muito quando traz esses jogadores que não têm a identificação com aquilo que precisa. O Grêmio precisa de jogadores que se identifiquem, tá? Muito mais até, às vezes, que a qualidade. A identificação. A identificação. Porque jogar no Grêmio, para esses caras aí... Primeiro que tem que ter ambição. Eu não acredito que um cara que mora ou é proveniente de um país de primeiro mundo, que jogou a vida inteira na Europa em times ditos superavitários, mesmo times pequenos europeus, vai ter ambição para jogar aqui. Sabe? Então, assim, tem que ter a noção exata do tamanho do clube que tá pagando o salário dele e do tamanho da camisa que ele está vestindo. Então, são jogadores com identificação zero, sabe? E jogadores ditos, assim, questionáveis, os que vêm de mercado brasileiro mesmo, né? O Grêmio contratou o Alex Santana, não custou... Pedro, não custou nada. Claro que ele custa. Se ele não rende, ele custa. Claro. Mas ele veio de empréstimo. Mas ele jogou bem ontem contra o Atlético Mineiro. Tá, mas só um pouquinho, velho. O cara tava no banco de reservas do Corinthians, não ia ser mais aproveitado, o Grêmio traz um jogador desse. Então, assim, por isso que eu digo, essa administração, essa gestão, ela erra muito. Ela erra demais, entendeu? E o Grêmio paga isso dentro de campo, entendeu? E aí estoura no treinador, estoura num outro jogador qualquer Era onde eu ia chegar. Eu acho que o Mano demorou muito para fazer uma coisa que é uma qualidade do Renato. O Renato, às vezes que ele treinou o Grêmio,
tirando o ano que ele começou e conseguiu fazer, a partir de 2017, mas todas as vezes que ele veio para o Grêmio, até ali 2016, ele entrou no tumulto. E ele teve a capacidade de testar 2, 3 formações e achar um time que jogava, que encaixava. Todas as vezes, se vocês lembrarem, o time era contestado, tinha problemas e ele achou um jeito dos caras jogarem. Na primeira passagem dele, ele botou o zagueiro, ele botou na ponta do losango, aquele que ele gostava, que era o Wilson. Ele achou soluções. E isso foi o que eu achei, fiquei com a impressão de que o Mano demorou. O Mano demorou para conseguir entender qual era a formação que aqueles caras jogando daquele jeito iam conseguir render. Na minha opinião, olhando o jogo, a impressão que eu tenho que ele achou é um 4-2-2-2. Óbvio que os jogadores também mexem em posição, mas quando a gente viu o básico deles correndo, era um 4-2-2-2. Teve mais cobertura, e tirou né, o Bright no White e botou um centroavante mais corpulento, brigador na área, né, alongou o time. Mas tem a coisa do anímico, não é só Não, mas isso. é que assim, ó, tu mas via, eu não tu sei. via. É que assim, ó, o grande problema do Eu Grêmio... nunca achei o que Grêmio os tinha caras não estavam cobertura. correndo, que os caras não estavam se dedicando. Baixando a cabeça. Ontem, Acho por que sim. exemplo, eu assisti o jogo do Grêmio, quando o Grêmio tomou o gol, né? Eu vendo a retomada da coisa, assim, eu digo, tá diferente, cara. Sabe? O Grêmio tá indo. Quando ele tomava gol, qualquer jogo, desde o gauchão, cara, o Grêmio se acovardava, o Grêmio se perdia. Não, e o que a gente ficava via no sem campo é coisa. assim, o Ontem cara não. pegava a bola, saía o zagueiro jogando, passava lá mas pro volante e o cara ficava aqui, ó. Mas é que aí que tá. Nada A impressão que eu acontecia. tenho, e eu quero puxar essa discussão pro Inter, a impressão que eu tenho é que o Mano conseguiu simplificar, finalmente, de uma maneira que os caras compreenderam exatamente o que eles tinham que Pode fazer. ser. O Edenilson, que é um cara que nós estamos falando, que jogou numa dessas linhas de 2, Aí o que tu eu jogou vi ele fazer? Porque logo que tomou o gol, o Grêmio desarticulou um pouco aquela marcação desses 2 da frente da linha de 4. E o Edenilson vinha recompor para fazer uma linha de 3. Então o Edenilson voltava para fazer um 4-3-3. Na verdade, fazia um 4-3-1-2. E era o Edenilson que disse, não, peraí, tem que fechar aqui. Então, por isso, valorizo muito o Edenilson naquele momento ali. É que tem um problema... Senti que ele, o Cuejar jogou bem. É que tem um problema de comunicação no vestiário do Grêmio, né? Isso aí é informação dos bastidores, né? A gente sabe que o vestiário é dividido em vários feudos, né? Sim, com certeza. Muitos, né? Então a gente sabe que tem o evangélico, tem o roqueiro, tem o pagode, tem não sei o que e tal. O castelhano. O Grêmio tem 3 feudos, tá? Os jovens, os ditos experientes e os estrangeiros. Não há comunicação. Os caras não conversam. E o trabalho do Mano, além do tático, também é convergir um status quo grupal que ele funcione, porque são 11 atrás de uma bola, são 11 correndo atrás de outro time. Se não há comunicação interna, se não tem alguma concatenação cerebral de propostas de ideia, não há como. O Grêmio não conversa, tá? Tem jogador, inclusive, que já relatou para mim, que disse assim, a gente precisa até de um jogador que seja mais puxador de liderança na hora da roda. E esse jogador, eu vou preservar o nome dele, disse assim, Pedro, eu não tenho essa característica. Eu sou jogador para compor junto, eu não tenho característica de líder. Mas a gente vê que falta isso, E a gente sente né? falta disso, entendeu? Então a gente tem esse problema. Como é que o Mano tá arrumando isso? É um detalhe importante, porque o Mano, na entrevista depois do jogo contra o Sport, ele disse, eu tenho um limite, né? Sim. E também disse, se não houver uma mudança a curto prazo, eu sei o meu limite, eu não vou atrapalhar aqui. Então a gente teve uma semana depois dessa entrevista do Mano, a gente teve uma semana de trabalho dos caras, mas é muito além do trabalhar. O futebol, hoje em dia, ele é muito pensado e conversado. Por isso que esse destaque que tu levanta, do Grêmio não ter sentido o gol e ter se comportado como o Grêmio, como um clube grande, né? Jogando um jogo grande, que é um clássico brasileiro, o Grêmio Atlético Mineiro.
Foi esse talvez o ponto principal pro Grêmio Jogou arrancar. como um time, né? Foi um time. Exato, os caras se Né? comunicando. Por exemplo, a saída do Mano Menezes depois do jogo contra o Sport na zona mista é sintomática. Vocês lidam com saúde, vocês sabem, a expressão corporal ela é sintomática. Ele sai devagar, olhando para baixo. O banco de reservas, quando o Sport faz o gol, quando o Grêmio tomou o gol, ficou olhando. Ontem, no lance da expulsão do jogador do Atlético, o banco inteiro do Grêmio estava dentro do campo. Você olha o lance, todos os reservas. Então o engajamento mudou. O anímico tá Até o ido pra cima do juiz, claro, eu atribuo E faz muito ao parte. Kahneman, que eu acho que o Kahneman dentro do campo, ele toca esse fogo, assim, né? Porque uma coisa que me chamou a atenção no esporte é que, assim, os caras estavam ganhando o jogo, aí vai ter uma substituição, o cara sai caminhando e os jogadores do Grêmio ficam parados olhando o cara sair. Não tem nenhum aquele que vem dar aquele empurrãozinho, fazer o cara sair. Isso. Tava todo mundo conformado com a coisa que estava acontecendo. O Grêmio só sai dessa situação e se mudar o status quo mental, assim. Porque a gente percebe, é um time... Eu costumo dizer, eu nunca vi a dupla Grenal vencer nada de importante, com todo respeito à palavra. Eu nunca vi a dupla Grenal ganhar nada sem nenhum marginal. O Grêmio e o Inter foram campeões com, entre aspas, marginais no campo, sabe? E aí, entre aspas... Ele falou isso ontem no O comentário cara dele. malandro no bom sentido. E com Não, um índio. Não é malandro. tinha o goiano, o né? dito bandido. O sempre goiano, O né? dito bandido. O Grêmio, na sua história, sempre teve, assim, os vilões no time. O Inter também. O Inter foi campeão do mundo contra um Barcelona com um Edinho sentando sarrafo nos caras, entendeu? E o Carlos Poisel, né? Nosso colega que era médico do Inter, estava lá na decisão, contou para nós, né? Do índio. E ele disse, graças a Deus, quem quebrou o nariz foi o índio. O índio todo sangrado, com o nariz quebrado, ele veio para ele lá, disse, índio, eu vou colocar aí umas coisas, volta para lá, que depois a gente arruma, cara. Esquece a dor, esquece tudo. Mas... se é outro jogador, tu imagina esses que estão hoje Tinha perdido. Tiro no chão e eu saí de baixo. Na história recente do Grêmio, os jogadores com essa característica, assim, Edilson, o Maicon, né, pra trazer mais pra perto, Sim. assim. O Internacional também. O melhor Inter que eu vi jogar foi o Inter de 2008 do Tite. O melhor Inter que eu vi jogar desses recentes não é nem o de 2006, pra mim é o de 2008 do Tite. Pega ali, tinha o Magrão, que recentemente estava Magrão. na gestão do Inter ali. Agora se entende com aquela briga com o Valência. Né? Guinha Azul, né? O Marcão, que era um jogador importante naquele esquema que o Tite montou, Exato. entendeu? Então são jogadores assim que não sentem o tranco e que puxam os outros, entende? E o Grêmio recentemente não teve ninguém assim. O Grêmio teve um extraterrestre recente aí que desceu à Terra e ajudou ali os transeuntes padronizados e voltou. Interessante, Se né? chama Luizito Soares. E que tinha esse Interessante, E que tinha esse perfil, Exato. né? Exato. Pau se fosse Grêmio o caso. Ele fez os caras jogar por ele, O Grêmio né? foi vice-campeão brasileiro por ele, né, cara? Então, assim, são características que os dois clubes têm, Inter e Grêmio têm, de aguerrimento, de entendimento da história, de saber o tamanho e a responsabilidade que é um estado do tamanho do Rio Grande do Sul ter 2 campeões do mundo, ter 5 títulos de Libertadores, né? Ter 6 campeonatos brasileiros. É por isso que o eixo Rio-São Paulo fica de cara com a gente, entendeu? Na época que não era pontos corridos, né? Entende? Então, assim, esse é o tamanho do Grêmio e do Inter pro país, cara. Então, quando tu vem pra cá, tu tem que ter noção do tamanho do Grêmio Não e do pode Inter. fazer o que aconteceu Exato, contra o esporte. exato. O que eu vi aquele dia foi... A gente saiu com vergonha de dentro da arena. Nossa, Dia dos Viu a Pais. postura. Eu ainda aqui no programa, eu falei assim, tinha 35 mil palhaços lá assistindo. Exato. Mas Foi essa acontece o impressão que eu seguinte, ó. tive. Deixa eu refrescar a memória. Em 2005, o Mano entra no time do Grêmio e toma 4 do Anapolina. E aí ele, em entrevista a posteriori, depois que o Grêmio já tinha conseguido o ascenso e tal, diz, não, naquele jogo eu reuni todos os jogadores, saí do vestiário e disse, vocês conversem entre si agora, porque vocês têm que se resolver. Demorou tanto para ele fazer isso, não tinha clima, por que isso aconteceu agora, entende? Qual foi o fato novo? Aí tu vê que de alguma maneira a direção já entendia que precisava
o xerife do vestiário e traz o Filipão e mesmo assim não rola? Porque rolou agora. Eu vou te falar uma coisa, assim, ó. O papel do Filipão aí, recente, ele fez uma... a manobra do Filipão mais importante recente do Grêmio foi ter ido ver um treino do Grêmio lá no CTL Dourado, em Eldorado Sul, e ter salvado a vida do Riquelme, tá? O Riquelme tava indo embora do Grêmio. Nossa. Então ele foi lá, olhou um treino, olhou um jogo do Riquelme e comunicou ao Grêmio. Esse menino tem que ficar, entendeu? Esse é o trabalho do Filipão. Filipão, vamos lá. Filipão tá mais velho, não tem tanta saúde pra Se estressar. pra se envolver tanto. E depois disso, ele vai ao Rio, ele dá aquela entrevista pra ESPN e ele revela, né, que ele via coisa, na fala dele, né, eu tô vendo coisas no Grêmio que eu achei que eu nunca mais ia ver como profissional. O Mano pede as coisas pros caras no treinamento, os caras não conseguem assimilar, né? Ou seja, a capacidade cognitiva dos jogadores do Grêmio é baixa. É onde eu quero chegar. Mas Entendeu? o Mano falou isso em várias entrevistas. Então, assim, o Filipão mesmo, assim, aquele Filipão, aquela figura, tá mais preservado. Acho que o Grêmio traz o Filipão muito na idolatria mesmo. Acho que isso se equivale no Internacional com o D'Alessandro dentro de um vestiário, que aliás está sumido, né? Impressionante, né? O D'Alessandro some, né? Nos momentos mais cruciais do Internacional, assim, na crise, né? Porque na hora boa é legal falar, apontar dedo que a imprensa faz crise, etc, etc, etc. Eu pulo da barca, cara. Mas é um... É o primeiro. E então, assim... Até por preservação da saúde do Filipão, eu acho que o Grêmio tá compondo bem essa situação ali. Ele tá como... Não é uma figura decorativa, mas é uma referência. Agora, repito, um belga, ele sabe quem é o Filipão? Não sabe, entendeu? Então não é o Filipão que vai fazer os caras jogarem. É deles. Entendeu? Nem o Michael, né? Porque esses dias eu estava comentando com os amigos, falta aqueles olhos esbugalhados do Michael lá, irado. E pra sacudir. Mas mesmo assim, esses caras de fora não têm essa referência. Mas é onde eu quero chegar com vocês. 3 músicos e esposa de músico. Se tu tá com a banda, tá ensaiando, e o troço não rola, tu começa a fazer o quê? Tu começa a simplificar. Tu começa primeiro a tirar acorde e depois tu começa a fazer acorde gavetão. Acorde gavetão é legal. O baixo tu diz, tá, cara, faz só a linha tonal aí, esquece. E eu acho que foi isso que aconteceu. Exatamente por isso. A gente já teve outros ex-jogadores que tiveram aqui e falaram da identificação do problema cognitivo de os jogadores não entenderem que eles têm que fazer mais do que de como eles têm que executar, o que eles têm que executar, qual é o posicionamento. Quando ele tá aqui, perdeu para onde ele tem que correr, que linha ele tem que fechar. Poder de decisão dentro de campo, né? Eu não acho adianta o cara treinar. Que o Oliveira não tem, né? O que Oliveira eu costumo dizer que é o carrinho bate-bate ali Meu Deus do céu. Como é que é o nome do Parquinho da Redenção ali? O Zapt Zoom. É um carrinho bate-bate. Ele baixa a cabeça e sai. E aí, entendeu? quando tem que para tomar só na decisão placa final, de publicidade. É isso já aí. era. A gente comentou isso em relação ao Fernando no Inter, né? O Fernando era quem vai a campo e fica observando o Fernando em campo, ele é um cara que não para, tá sempre orientando a defesa e o meio-campo. Tá sempre aqui, os laterais rendiam muito mais quando ele estava em campo. Por quê? Porque talvez ele seja o treinador em campo e ele entenda a linguagem que aquele cara vai entender, que ele vai assimilar por causa da baixa cognição, que é o mesmo problema do Inter, né, cara? Tem umas coisas aí isso que eu ia lhe o cara não perguntar, entende, doutor Rizzo. né? O Internacional, ele já tem. Ele tem um técnico que agora já está com um trabalho, já completou 1 ano ou não? Então, se não completou, tá por completar. Completou. Um técnico inteligente, Conhecemos bem o Roger. estudioso, né? Ele tem um grupo que, tem o Alan Patrick, é um grupo que tem gente qualificada. Tem até bati no microfone aqui, tem um time qualificado, o grupo não é tanto. Bom, enfim. O time é bom. Eu acho que o time é bom. O time é bom. Mas assim, se tu pegar... E agora o Roger, além de tudo, ele tá cancheiro na profissão. Né? Ele já tá com o quê? Tá com 10 anos de treinador? Já não é mais dito emergente, né? Não, Só que o que falta pra ele? Falta o grande título. O grande título. Que onde não vai vir. Onde o time pode chegar?
que o senhor mapeia? Porque, sinceramente, eu me impressionei. Porque, assim, se eu, que sou um médico, não entendo nada, não joguei, identifiquei. E aí, por isso que eu comecei falando do quinteiros, que a gente começou falando antes aqui. Não que o Flamengo tenha abdicado do meio-campo, mas enclausurou o Inter do meio-campo, sabedor da característica do Roger, do toque de bola do meio-campo, o não foi brigar no meio-campo. Fazia movimentações Quer no dizer, meio-campo. o primeiro jogo. A gente viu o balanço de defesa, eu tô dizendo ontem, mesmo com o time reserva. Porque eu tô falando de ideias de jogo. Como é que os jogadores não perceberam? Olha, os caras estão rodando a bola assim e estão nos fazendo Mas os o jogador gols do Inter pelas parecia umas pontas. barata tonta Nós temos dentro que do campo. marcar. Não, Com um técnico inteligente. Eu não posso te falar do jogo de ontem, porque eu ignorei o jogo de ontem. Completamente, tá? Pensando no macro da coisa, eu acho que foi feita a coisa certa. Entrega aquilo ali, tá? Pro anímico do Inter não ficar abalado. Imagina, o Inter ia perder antes da decisão, porque a cabeça tá na decisão. Só que tu tá contra um time, cara, que é um grupo enorme de jogadores que podem resolver individualmente. Eles resolvem individualmente, né? Então, a gente foi mal do goleiro, nem vou falar dos dois atacantes, né? Vai mal Mas em fez todos até os golzinho Não acha, que o Inter, ontem. não acha que o Inter pensou errado? Eu acho que o Inter pensou errado, é onde eu quero chegar. De colocar os reservas ontem? É que assim, ó, quando tu Eu acho que é justifica... uma estratégia. Mas olha só, quando tu justifica pro torcedor que a ideia é priorizar a decisão e tu manda a campo um time reserva e no segundo tempo tu manda a campo titulares, qual é a explicação? Perdeu. Não, aí Não aí tem convicção nenhuma. Não, até vou te falar, não sei nem se é questão de convicção, é questão mesmo de planejamento, assim. O Felipe Luiz na entrevista destacou que a preparação do jogo começou ontem. Não sei, aí o torcedor do Inter que estava no estádio, eu vi uma indignados. uma entrevista falando assim, pô, mas daí também os reservas na hora de apresentar algo para botar uma pulguinha atrás da orelha do Roger também me fazem uma dessas aí, tomam 3 dentro de casa, entendeu? Eu não sei se o planejamento foi o mais correto. Eu não estou dizendo colocar os 100% titulares, mas pelo menos um mesclado. O Inter colocar totalmente um time reserva, rifar o jogo. Talvez quarta-feira responda. serve, né? Eu vou estar lá e eu acho que quarta-feira está em aberto. 1-0 não é favas contadas, mesmo contra o Flamengo. E o Flamengo tem algum retrospecto que abona isso, né? Vamos ver. Eu acho que o Inter tem coisas boas, como aquele novo número 8 dele ali. Eu acho que joga demais aquele uruguaio, pelo menos na primeira leva dele. Eu acho que se o Carboneiro conseguir jogar, né, se confirmarem a presença dele, é outro time, né? É outro tipo de ofensiva. Aí tá mandando em casa o jogo, né? E a torcida vai estar em peso, empurrando. jogando eles, né? Então Fizeram não tem um até a Valência, vaquinha que é um pras luzes de cara fogo. seco, que é aquela história, né? Não tá nem aí pro Inter, né? Bom, eu nem vou contar coisas que eu sei de bastidores aí, porque eu não posso... Depois os caras vão lá e fazem o gol da classificação e vocês, ó... Quando que foi, olha com o Valência? Gabiru. Mas é histórico, gente. É Mas assim, o ó, Gabiru, com o Grêmio não foi uma aconteceu coisa isso. construída. Lembra do Ailton? Não, Valência não vai nem várias entrar. E aqui, ó, pra torcida depois, ó. Ailton. Ailton. Não, mas não é o... vamos pensar no macro. É que nem aí. ontem, assim, a gente fica xingando o Edenilson, aí o Edenilson vai lá, a bola acha a cabeça dele. Eu tava na transmissão lá no canal Marco de Vargas, que agora a gente Agora não posso nem xingar o a gente tá Edenilson. trabalhando... Não! É rede! Não, é rede, grande Marco. O Edenilson fez o gol e eu segui descendo a ripa nele, eu não quero nem saber. Não, o Edenilson, Não, assim, a bola achou, o Edenilson a prejudica, bola a achou minha a saúde já é cabeça dele, prejudicada, ele prejudica mais ainda, entendeu? Eu tava no Grenal, onde o Valência fez aquele golaço lá. Eu não comemorei, velho. Eu tô com o Valência por aqui, mas há muito tempo. O Inter tem uma dupla de ataque que custa 3,5 milhões. É. Tá? E os caras não conseguem fazer gol. O cara não faz gol há 17 jogos. Isso é muito difícil de administrar. 17 jogos sem fazer gol. Mas eu queria falar uma coisa que no início tu falaste uma coisa bem interessante assim, né? Que aquela bola
gera tudo. Sabe que eu andei vendo, cara? Até me engasguei. Eu andei vendo... Falou do Edenilson, te engasgou, Pedro. Vocês viram? O Pedrão se engasgou com o Edenilson. Não, mas assim, cara, como o futebol pode mexer, inclusive, no aspecto imobiliário, velho. Vocês sabem que desde que o Grêmio trouxe o Volpi, baixou muito o aluguel Meu da Deus. casinha da coruja. Sim. No Grêmio, ela é, cara, tu quase Eu que nem mora ia de falar, graça porque lá. falaram que eu sou Que é um corneteira do chama-gol, Volpi. cara, golaço. Mas vocês não acham que ele joga adiantado E aí demais? as corujas... Não, ninguém quer morar lá. Primeiro, eu acho que não é culpa dele. Segundo, eu acho ele um grande goleiro. Só que Pra mim, ele já foi o melhor em campo diversas Eu acho ele vezes. pesado. É que na fase- Acho que ele tá acima do peso. Na fase do Grêmio, eu vou te contar uma coisa assim, ó. Todos os times resolvem virar Bayern de Munique, assim. O Grêmio... Fazer golaço. Exato. Mas a fase também não ajuda, né? O gol do Scarpa eu absolvo, tá? Não tinha o que fazer ali. Mas concorreu para baixa imobiliária, porque o que ele toma de gol lindo é uma Ele coisa... fez uma defesa e o meu marido disse assim, olha aí, tu fica falando, ele defendeu sim, mas se ele não Não, defende ele não essa, pelo amor de Deus. Ele não é o Tavarelli, tá? Mas ele... Tavarelli. Não é um... Eu acho Não, ele não é muito um bom Darley. goleiro. Ele não é o Entende, Marcelo cara? Groy. Sabe? Eu acho que... Por exemplo, tu pode falar assim que o Rocher não é um grande goleiro, né? Eu acho ele um grande goleiro. Eu acho um grande goleiro. Eu acho. Mas eu não a acho o imprensa Volpi pior que o mete Rocher. um pouco o sarrafo nele, o costelinha, não sei o quê. Mas é que Só é porque que- ele mais não joga do que joga, né? Mas só que assim, ó, a diferença, o torcedor, por exemplo, eu ia lá no Beira-Rio e via quando ele estava doente lá, quebrado, entrar o Anthony, né? Tá lá o Anthony e o outro que fez, como é que é a harmonização facial? O Ivan. Né? Que por sinal nunca jogou, né? Aí entravam lá, tá, goleiro, tal. A presença do Rocher em campo, cara, é uma coisa, assim, ele enche o time, entende, cara? É um cara com uma liderança, cara, assim, em posição técnica e tudo, né? Então, eu acho que isso o Volpi não tem, cara. Quando eu vejo o Volpi gritando e fazendo assim, eu fico olhando, né? Não tem aquele carisma, Eu já aquela odeio coisa. aquele uniforme dourado. Eu acho que aquilo ali é muito Nutella. Aquele uniforme dourado não gera respeito. Tem que ficar aquela coisa dourada. ali. Tinha que ser uma coisa preta. Mas aí, quando ele tava com a outra cor, tomou do esporte também. Não adianta. Mas assim, uma zaga bem postada facilita a vida do goleiro, Não né? deixa o cara bater. O Grêmio recentemente estava jogando com 2 canhotos na zaga, né? É E um aí, absurdo. para um canhoto jogar no lado direito, tem que virar todo o corpo, tem que posicionar o cérebro melhor para pensar. É o que o Jefferson falou, simplificar, né? Agora contrataram um lateral. Simplificar. Não, mas eu Simplificar, acho né? que a dupla de zaga ontem teve essa presença impositiva Também, também, né? também, claro. E 2 caras, me passou a impressão que esse Balbuena, ele é um cara que não aceita derrota. É o tu cara vê- que chegou ali pra vencer. né? A escalação do Kahneman ontem foi Foi por isso, foi, né? foi por Ah, isso, tá foi bom. por isso, foi por isso. Não Exato. era Tá por questão bom. técnica, né? Porque o outro E jogava os guri bola, foram tudo atrás dele, porque quando ele fez o gol e fez A a continência. continência, tu olha, tá os guri tudo atrás fazendo também. Eu lembrei do Borré. E aí eu pensei assim, tá aí, ó, essa gurizada precisa de um líder. Quem sabe esse cara tá trazendo isso, né? Meus a gente telespectadores, fica com esperança. torcedores do Colorado, vocês viram que eu tentei puxar pro lado do Inter Mas pra ele falou do discussão Grêmio. ser do Ó. Inter, mas a coisa volta pro lado azul. Eu queria saber o seguinte, como é que o Pofechô iria explicar o atual momento, esse confronto que se aproxima do Flamengo e do Internacional? O futebol tem uma coisa muito importante para ser dita. Porque eu fui jogador do Flamengo, fui lateral esquerdo do Flamengo. Joguei uma bola redonda. Agora, Joguei no Inter também. Eu joguei internacional, mas joguei no Flamengo. Eu quero só dizer uma coisa. Eu quero dizer que qualquer hora dessa eu vou voltar pro Grêmio. que o Dr. Koff e o Dr. Doni não deram meu camarote. Vou pegar esse gancho. E ainda risada agora. Eu vou pegar esse gancho para perguntar. Infelizmente, estamos chegando no fim do programa, mas não podemos deixar o Pedro sair sem falar um pouco de
como começou essa carreira? Tu já falou das imitações em off, que começou, né, imitando professores do colégio, colegas e tá. Mas em que momento que tu entra no meio de comunicação e sente que é o momento de dar uma imitadinha? Porque eu imagino que no início, pelo menos atrás do microfone ou na frente das câmeras, tu devia, ali no inicinho, jogar, não é que lembra, né? Sim. Fazer, jogar fechadinho, sem inventar. Em que momento que tu disse, vou imitar aqui e os caras, depois do bastidor, disseram, cara, segue assim. Depende muito da situação e principalmente de quem tá comigo, né? Porque eu sempre precisei de muita escada, né? Eu sempre funcionei muito bem com escadas, né? Então eu sempre tive grandes parceiros, grandes dobradinhas, assim, nas rádios que eu passei, nas emissoras que eu passei. Então eu sempre precisei dessa escada, né? Então eu tive, parceiros muito bons, assim. E aí, através disso, tu vendo o que está acontecendo no programa, o timing das coisas, e aí eu observo muito. Se eu percebo que encaixa, eu tasco, não quero... Isso não é fundamental, o timing, né? Isso. Eu costumo dizer que o improviso não surge do nada. Então, assim... Às vezes é aquilo que nós falávamos, a imitação não é tão fidedigna em termos de áudio, né? Mas às vezes um gestual corporal já salva. Em outro momento não. Em outro momento é necessário, principalmente no rádio. Hoje tem imagem em tudo, né? Mas ainda o rádio, quando não tinha câmeras e tal, e não tinham as lives, nós tínhamos ali que implementar algo mais fidedigno até para quem estava ouvindo ter uma noção de quem era, né? Mas é muito do timing, é muito da escada, dos parceiros que eu tenho, assim, dependendo de programas, às vezes não dá para encaixar, dependendo do teor e de como estão as coisas, não dá. Mas eu vou muito no feeling, eu vou muito no timing. Eu observo e onde tem a brecha, onde tem a lacuna ali a ser preenchida, eu coloco. Aí pode ser técnico, pode ser jogador, pode ser... ícones aí da arte, enfim. E eles já viram tu imitar pra eles? Tu já imitou eles na frente deles? Já. O Luxemburgo, especialmente quando treinava o Grêmio aqui, ele lançou aquele site de vinhos dele, né? Ele fez uma festa naquela NTX, na frente do aeroporto, naquela casa. E fomos lá com a Pop Rock ainda. Fazer uma matéria e fazer a cobertura do evento e fiz o Luxemburgo falando com o Luxemburgo, né? E daí ele se divertiu muito na época, assim, e disse assim, eu vou lá em Canoas dar porrada de você. E o professor, chegasse a imitar o professor pra ele Sabe mesmo? que pra ele não, uma lástima, mas a irmã dele... Sempre... Patrocínio. A irmã dele sempre gostou muito da homenagem, né? Do professor Rui. E aí eu transformei, como eu estava dizendo para vocês ali no off, né? Eu transformei o professor Rui num... claro, pegando todas as gags dele, todas as referências de voz, né? Essa coisa mais arrastada que ele fazia. E transformei ele num idoso sem freio, né? Transformei o professor como um senhor que chegou numa certa idade e resolveu ligar literalmente aquele botãozinho, né, do F e não tá nem aí. E aí eu transformei ele num devasso, assim, num senhor sem freio, que gosta de aproveitar a vida, o dinheiro que conquistou com mulheres, bebidas e tudo que ele tem direito, né? Sem papas na língua. Tipo o Silvio Santos no final da carreira agora, sabe? Silvio Santos, azar, né? Abria lá o programa dele de domingo lá e não tava nem aí, né? Coitada da Ellen, né? E o último aí, ou melhor, o último não, mas assim, o que repercutiu, o Marcão, rapaz. O é nosso, é deles. O Marco Antônio era uma figura espetacular, que eu gostava muito de conviver, e aí ele... Eu sempre, não sempre, mas às vezes eu peço certas permissões, assim, eu mando mensagens, né, para as pessoas perguntando se importam, né, porque é uma homenagem, né. Sim, toda imitação. E ele falava do só tá faltando gol, coisinha mais tinha... E o é do Goiás. Essa é clássica. Tinha o balançou o barraco do Vitória.
Tinha o do Goiás, né? Aí ele tipo, dava os apelidos pros caras, né? No Pereira jogava no Grêmio, ele Ciclone Pereira, o Mestre Jonas. Então ele sempre gostou muito, assim. E quem não gosta, normalmente, assim, é aí que eu faço mais ainda. Né? Aí que eu pego no pé mesmo. É que nem assim. apelido, né? Sempre quem não gosta, o apelido pega, que é uma beleza. Tem uma pessoa que ficou muito braba comigo, mas, enfim, o que eu vou fazer? O Fabrício Carpinejar ficou brabo comigo, mas eu fazia. Tinha um personagem que eu fazia que era o Fabrício Capimijado. Que a qualquer coisa que perguntavam pra ele, ele dizia, bom dia, Marcelo. É bem assim, né? Aí, enfim, mas levou de boa também. O Farid, recentemente também, logo quando eu cheguei na Atlântida pra fazer o Bola, ele também chegou a ligar lá pro... A gente costuma dizer lá na RBS, né? Costumava dizer na RBS, 7º andar, né? Tocou o telefone no 7º andar lá. Ficou bravo também, mas depois todos foram entendendo, né? Que não era uma pegação de pé ou implicância, é uma imitação. Sim, não era né? pejorativo. E a Claro. Porque até ele se imita ele mesmo. E a tua direção- Ele também faz um personagem. exato. A tua direção segurava o BO ou dizia, Pedro, a minha direção segurou o BO. tu vai rodar. A minha direção segurou o BO até onde deu, né? Aí depois eu tomei um tiro de meta bem dado, assim. Enfim, uma lástima. Mas hoje eu tenho maturidade para perceber isso, né? Que apesar de todos os avisos e todas as administrações internas que a gente teve lá na época, todo mundo pergunta, né? Pô, tu tem que ir a podcast, tem que não sei aonde, tem que ir aos lugares falar e tal. Eu não falo das pessoas, eu não falo do que aconteceu, porque, primeiro, as pessoas, elas mudam e as empresas, elas ficam, né? Então, as administrações mudam. Mas eu tenho maturidade para enxergar hoje que eu pisei muito na bola, que eu errei com pessoas, que me faltou noção, né? E todo mundo pensa, o Pedro deslumbrou. Eu não deslumbrei, cara. Eu só realmente, eu comecei a adoecer de verdade, né? Comecei a desenvolver a polidermatomiosite e isso bagunçou a minha cabeça. Porque eu comecei a perder voz. Imagina, eu trabalho com a voz. Eu fiquei meses afônico, né? Fiz uma cirurgia de corda vocal. E aí a gente percebeu que a doença de base não era um calo nem nada, era uma doença autoimune que estava pegando a minha voz. Pegou pele. Começou pela voz? Começou pela voz, incrivelmente, né? Ficava rouco. Não, sem voz. Sem voz. Totalmente afônico. Sem afônico. voz. Isso pirou a minha cabeça, entendeu? E aí no início achavam que era o quê? Um calo ou qualquer coisa parecida na corda vocal. E aí a minha Otorrino? A minha otorrino. Primeiro foi o Dr. Gerson Mas. Tá? Muito meu amigo. Beijo pra ele, Colorado. É deles! Dr. Gerson Mas disse assim, Pedro, tu tem alguma doença de base. Não é uma doença de pescoço, não tem nada. Só que ele disse, olha, cara, eu acho que tu tem alguma outra doença de base. Aí começamos a investigar, só que demorou o diagnóstico, né? O diagnóstico demorou, porque a doença autoimune ela é um misto, você sabe melhor do que eu, né? Ela é um misto de tudo, assim. É muito difícil muito fazer um difícil, diagnóstico rápido. Tive isquemias nas mãos. Perigoso É até muito fazer. perigoso. Tive isquemias nas mãos, até amputei um minguinho, né? Metade do minguinho. Devia fazer uns fenômenos de Renault, ficava eles roxos. Até hoje, né? Por exemplo, assim, dias mais frios, assim, a minha pele demora a responder, sabe? O rosto, principalmente. Mas, enfim, perdi cabelo. Então, a minha cabeça realmente foi pro espaço, entendeu? Eu quase fui internado na clínica São José. Eu gosto de falar isso abertamente, porque aconteceu. Foi há 3 anos. 3 anos. Há 2 anos. Não, perdão, desculpa. Há 2 anos. 2 anos. 2 anos, Então, isso prejudicou a minha cabeça. Imagina, a criatividade foi pro espaço, a minha noção de tempo e espaço foi pro espaço, literalmente. Reneguei a coisa mais importante, que era a minha família, a minha esposa Cris, a Claudinha conhece bem a Cris. Cara, quase perdi minha mulher, velho. Entendeu? Minha filha. E... Tem licença poética para se emocionar neste programa. E é muito em função... é necessário o equilíbrio. É um burnout mas... não da profissão, né? Mas é por não poder, pela tua vida, virar ao avesso por causa de uma doença. Até que chegou um herói que disse, ou heroína, ou heroíne, que disse, não, para aí.
E quem foi essa pessoa aí que disse, não, vamos, para aí, isso aqui é autoimune, vamos dar corticoide pro cara aqui, vamos dar infliximab, vamos dar sei lá o quê e o cara vai melhorar. Eu vou te falar assim, ó, foi muito difícil porque fazer a pulsoterapia é algo muito agressivo pro corpo, né? Eu nunca tinha tomado corticoide oral. Doses também. E aí na veia pior ainda, né? Sim, no início devia ficar ligadão assim, não dormia. Não, eu cheguei a 101 quilos, né? Isso foi, pra mim, foi o mais impactante, né? Porque eu nunca tive 101 quilos na minha vida. Sempre fui um cara que corri, que nadei, que fiz esporte. Inclusive, os médicos, todos eles, né? Foram unânimes em falar. Se não tivesse reserva corporal de tudo que tu já fez, assim, de exercício, de corrida, de natação, talvez a tua situação fosse muito mais grave, né? Então, assim, a Alessandra Ferrari é a minha médica, doutora Alessandra. A gente descobriu, né? Doutor Jeffman também me ajudou muito nisso. Doutor Gerson Mas, enfim, foi um conglomerado, assim. Isso é difícil ser uma pessoa aqui. E aí foi assim, conseguimos diagnosticar, hoje eu tô... Marcelo Jeffman. Dr. Marcelo Jeffman. É deles! Junto com a doutora Alessandra Ferrari, a gente descobrimos ali o Celcept, que é um remédio caríssimo, mas é um imunossupressor que eu tomo. Sigo tomando corticoide bem menos, né? 5 mg, 10 mg, dependendo. E mantendo hemogramas em dia para ver VCG, índices, né, inflamatórios. Agora, no mês que vem, eu já repito tomografias, colonoscopia, que é para ficar sempre atento, né, a essa empreitada. Foi uma descoberta, de certo modo, impactante, assim, porque isso bagunçou a minha vida. Sim, e porque não tem é o que tu disse, a doença entra em remissão, não tem um remédio que tu toma e fica bom. Não, conviver com ela. E aí eu coloquei muita coisa a perder, né? O meu trabalho na RBS foi colocado no lixo, literalmente, por mim, assim, pela minha falta de real a noção, administração, falta de empatia com o próximo. Então, mas na RBS já estava enfrentando isso. Eu descobri lá, né? Ah, então, cara. Mas tu quer o quê? Eu descobri lá. Mas, enfim, falta de empatia. Águas passar. Falta de empatia e as pessoas também não entenderem o momento que as pessoas passam. Mas eu faço questão de frisar que aquela coisa, numa demissão, o que tá certo tá errado e o que tá errado tá certo, né? Óbvio. Grande frase. É óbvio que é assim, entendeu? Então eu gosto de falar isso. Me engrandece reconhecer, né? Tudo o que de mal eu propus para mim mesmo e para as pessoas, né? E hoje eu tenho maturidade. Na época eu não tive maturidade. Tu vê, faz tão pouco tempo. Pouquíssimo tempo. 2 anos, mas assim, eu costumo dizer, às vezes em 6 meses, um choque na tua vida, ele consegue te catapultar ou consegue te enterrar, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que administrar isso comigo, mentalmente, com remédios pesados e com tratamentos psicológicos, psiquiátricos pesados, resgatar a minha família, que sempre vai ser meu esteio, e recuperar minha carreira. Né? Então, sou muito grato à Bandeirantes por ter reaberto as portas. Eu passei lá em 14, já estamos em 25, uma década depois de volta à Bandeirantes, podendo performar, podendo trabalhar, podendo estar bem, entendeu? E podendo pedir desculpa para as pessoas, né? Pelas minhas derrapadas aí no Grande Prêmio da Vida, né? Que bom que eu não fiquei muito tempo na caixa de brita, né? Alguém deu uma empurradinha, o Fórmula 1 voltou pra pista rapidinho. Caiu pra segunda divisão e voltou no ano seguinte. E é engraçado isso, né, cara, que eu tô tomando conhecimento disso agora, né? E sempre te acompanhando e tal. Eu me lembro que eu vi o Pedro ao vivo uma vez. Eu tava numa mesa, tava lá no 16 Station. Tinha ido lá acertar um show e tal. É legal lá, né? E aí eu olho pra cá, tá o Pedro e a esposa dele ali, uns amigos, né, e tal, né, cara. E aí eu tava com o Daniel Rosa, nosso, que é nosso, né? Que é deles! É o guitarrista da banda. É deles, médico. E eu disse pra ele, pá, cara, eu preciso cumprimentar esse cara, né? Aí fui lá, dei um abraço em ti na época, né? Me apresentei e tal, dei um abraço no Pedro, ele foi super gentil e tal, né? Eu digo, pô, como essas pessoas, tem pessoas que são iguais ao que a gente vê, né? E tem outras que não, né? E tal, né? Então, ouvindo tua história agora, cara, né? A única coisa que eu tenho a te dizer, assim, cara, que
todo mundo tem esses perrengues, cara. Um pouco mais, um pouco menos, né? Então, se eu te disser que eu tenho 25% de audição no ouvido esquerdo, que há 10 anos eu achei A vida que em si, nunca no mais tempo ia traz o tom, tocar, meu amigo. Essa é uma porque eu grande também frase. tenho uma doença chamada doença de Meniere, e que agora, por exemplo, faz 3 semanas que eu não consigo pegar o instrumento para tocar, porque me dá labirintite, né? Me dá vertigem. Não, eu já acompanhei ensaio. Ensaio, tô tendo labirintite no ensaio, tendo que parar. E aí... E a gente toca a vida, cara. O jeito, né? E pôr para fora isso é importante, né? Então, eu acho que isso é um ensinamento. Tudo que tu tá falando, quando tu expõe isso, né? São várias pessoas que se enxergam em ti. Diz, putz, ele deu a volta, cara. Ele deu a volta, eu dou também. Eu vou dar também, né? A gente que trata com pacientes oncológicos, cara. Cara, isso deve ser... Sabe, o Jefferson enfrenta o paciente na doença, né? E eu pego quando a doença é incurável. Eu trato pacientes terminais de câncer, cara, isso deve ser uma e com loucura. muita dor, né? Então, mas a gente vê a força vital, a gente vê a vontade de estar bem, né? Já não importa, assim, se eu vou morrer daqui 3 meses. Sim. Importa é que esses 3 meses eu esteja bem. Eu acho que a gente tem que pensar assim, Pedro. Entende? Porque, como diria um professor meu de cuidados paliativos da Espanha, né? Tudo é paliativo. Todos nós vamos morrer. Não sei se vocês estão coisa, né? Então, não importa se tu tem o rótulo de uma doença terminal, né? Mas tu tem que viver o dia a dia. Já dizia o nosso grande filósofo Santo Agostinho, né? Passado não existe, né? Uma memória, e o futuro muito menos, né? Então essas projeções e o que tu passou, o que tu enfrentou e o que tu ainda enfrenta, porque tu trata a doença, né? Sim. É um legado que tu dá para as outras pessoas que te ouvem, né? Eu acho isso, eu tenho que te parabenizar por isso. Pô, porque não, às vezes as pessoas escondem, não querem mostrar a fragilidade, né? Que nem agora, lágrima, né? Se emocionar em função da família. Isso é um espelho para as outras pessoas, né? Tem que te dar os parabéns, cara. Eu costumo dizer que o lugar de fala é a casa da gente, né? A gente confunde muito, porque a rotina é uma loucura. A gente passa 80%, 90% ou em consultórios, ou nas rádios, ou nas TVs, ou nos tribunais, enfim, né? Nas construções, dentro de um Uber, dentro de um táxi. Então a gente divide mais as coisas com pessoas, não dentro de casa. E infelizmente a gente chega em casa e aí a gente despeja aquele caminhão betoneira das frustrações justamente nas pessoas que te querem bem. Isso é uma loucura, isso aí é de uma incoerência, mas o ser humano é um ser incoerente, né? Na sua essência, né? O grande problema do ser humano é abstrair, né? A gente faz muita abstração. Pô, aí a tua mãe despeja. mãe quer ajudar, a mulher quer ajudar, a filha quer ajudar e tal. E tu fala, não, eu só quero saber da rádio, a rádio que me importa, quero dormir na rádio, quero um quarto pra mim dentro da rádio, sabe? Não, cara, não, entendeu? A rádio vai passar, vai acabar e daqui a pouco a tua filha fez 15 anos, ela voa pro mundo, a tua mulher enche o saco, te dá um pontapé, a tua mãe é a única pessoa, eu costumo dizer, mãe e pai são os únicos que tu pode xingar, que tu pode agredir verbalmente, nunca fisicamente, tá? Mas tu pode agredir verbalmente, tu pode perder o respeito, que nas próximas 24 horas eles vão estar lá estendendo a mão pra ti. Os únicos no mundo, pai e mãe. São as únicas pessoas que têm essa resiliência, esse poder. E marido. E marido. Não. A mulher me xinga e menos de 24 horas depois eu tô lá Muito batendo bem. E continência. o lugar de fala da gente é a casa da gente. É verdade. Mas a gente tem que se dar conta disso, né? E que muitas vezes tu chega cheio de problemas e descarrega pra pessoa daqui a pouco. Desculpe, E tu às tá vezes- levando uma coisa que não tem a ver contigo. E às vezes Não. precisa, infelizmente, de um chacoalho vital, de um Mas isso é o amadurecimento. de um Essa é a literal, vida. de um literal, entre aspas, cagaço, né? Pro cara se dar conta, velho, o que que tá acontecendo, meu? Eu tô muito maluco, eu tô muito fora do esquadro. Então, às vezes, é através, infelizmente, de uma doença que bota o cara no prumo de novo, entendeu? Pro cara não sair enlouquecido e enlouquecendo os outros, né? Que era o que eu tava fazendo. Pessoal, infelizmente, a nossa produtora Cláudia Fleury, que eu estou apelidando neste momento de Cacau Papelzinho, ela tá me mostrando um papelzinho de que o programa terminou. Ah, que Mas eu pena, queria cara. saber o seguinte: 3 coisas. Primeiro,
Tem uma imitação que tu tentou muito fazer e não conseguiu. Tem uma imitação que tu não tentou fazer e saiu de primeira. E tem uma imitação que é que tu gosta mais. E a quarta pergunta, então. Pronto. A quarta pergunta. Você abusou já. Abusou. Tem uma imitação que tu tá trabalhando agora? Tá, vamos começar de trás pra frente. Essa foi boa. A que eu comecei a fazer agora e também foi de uma... Já respondendo a número 2, foi que eu comecei... Eu comecei numa... Eu fui dar uma resposta, não lembro pra quem que era. Acho que... Não me lembro pra quem foi. Me perguntaram alguma coisa, eu também não lembro que tipo de pergunta foi. E aí eu peguei e falei, isso é loucura. Aí eu disse, não, será? Aí eu comecei a gravar no WhatsApp pra mim mesmo ali, que é o Pluminha, que é a sátira do Peninha. Que essa é a mais recente, né? Porto Alegre é melhor em tudo. Porto Alegre é melhor em tudo. Eu vi o show do Bob Dylan no Opinião. O melhor lugar do mundo é a Opinião em Porto Alegre. O Grêmio é o maior clube que existe. Esses hipócritas nojentos, asquerosos que vão ali pra Guete com a camisa do Brasil, que não conhecem história, que viajam pra Gramado, uma pocilga. Aquela velha na esquina do Habib's, eu quero atropelar. Um lugar comum que é Gramado, paga caro pra comer mal. Cara, bem assim. Aí eu comecei a fazer, aí eu vi que funcionou e tal. Uma que eu tentei fazer e não rolou. Deixa eu ver aqui. Acho que talvez a primeira de todos que tentam. Silvio Santos nunca consegui imitar. Mas olha só, Nunca consegui. Não, nunca consegui. Isso tá no popurrí de qualquer imitador. No meu não tá. Mas... E uma que eu... Qual foi a outra pergunta? A que tu mais gosta. Se tem aquela tua preferida. Eu sei que todas devem ser como filhas. Não mas tenho... tem aquela que tu diz... não sei. Essa eu tenho especial carinho. Talvez a mais recente aí, o Professor, eu gosto muito. Professor, eu acho legal, assim, de fazer, de desenvolver, assim. É perfeito. Puxa vida. Porque eu transformei ele num devasso, como eu já disse. Sim, elas gostam do cartãozinho de crédito, não é? Não é isso? Ferro nelas! Cara, e pegar essa coisa de transformar, né? Patrocínio de gin, ferro nela. Aquele áudio é muito bom, né? Quando ele vai fazer o anúncio da Dell. Só a Dell tem 10 notebooks. E ainda as Windows 7 para dar mais comunidade. A Dell tem... E agora, cara, agora tem o Rádio Gaúcha Memes, né? Agora eles publicaram ontem a entrevista com o Lulu Santos, aquela que não deu certo, né? Vens quando, Lulu? E vens com um grupo completo? Aí ele responde, não, o Lulu Santos com aquele jeito dele, né? Quem conhece a minha história sabe que eu... Breaking news. Vila Sante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Deu, só ano que vem. É isso. Acho que o Professor. Encerramos. Das recentes aí. Bom, notícia. A gente sempre... Eu sempre sou o que me despeço por último. Então, doutora Alessandra, que baita programa de novo, hein? Né? De novo! Estamos com convidados muito bons. Ele é nosso! Ele é nosso! É nosso. Prazer te ter aqui com a gente. Prazer é meu. Né? Foi muito legal saber também a pessoa atrás de todos os personagens e do cara gremista, sanguíneo. Que a gente vê ali. O Grêmio adoece, acompanha o teu trabalho bastante, isso aí, assim, né? Mas é muito legal como gremista a gente se identifica com a pessoa ali vivendo e falando aquilo que a gente está sentindo também, como torcedor, como apaixonado desde sempre, desde o nascimento pelo Grêmio. Prazer aqui, meu amigo. Fazia tempo que a gente não se via. Fazia tempo que a gente não dividia a mesa. E esperamos que essa vitória do Grêmio não tenha sido só um sopro de esperança. Tomara, né? E que continue, que agora a gente tenha pego o caminho aí de ajeitar o time, conseguir os nossos 45 e largar na mão do homem do pão para o ano que vem a gente mudar de patamar. Doutor João Marcos Riso. Queria chamar a atenção para uma coisinha que para muitos pode não ter importância, mas
para quem vive a Ser Caxias desde os anos 70, né, que estava lá naquela reunião de fundação da Ser Caxias, hoje o Caxias pode fazer história. No jogo de hoje, às 19h30 contra a Tombense, se o Caxias ganhar, lá em Tombos, né, em Minas Gerais, ele fica como a melhor campanha desde que foi feito esse calendário da Série C. Ninguém conseguiu aquela pontuação que ele conseguiria com essa vitória de hoje à noite. Isso aí só tem uma coisa, organização. E o pior É gestão, é gestão. O nosso... Então, hoje o Caxias pode fazer um pouco da história. Eu acho que ele tem muito para fazer esse ano. E se a gente conseguir manter um pouco, manter principalmente, que eu acho muito difícil manter esse técnico ano que vem, que o Júnior Rocha realmente é um cara diferenciadíssimo. Mas se ele ficar, eu acho que o Caxias ainda tem muita chance, dada as confusões entre Inter e Grêmio e Juventude, de ser campeão gaúcho ano que vem, né? Porque o time está muito azeitado, tá? Um espetáculo. Vocês, quem puder, assiste algum jogo do Caxias pela Série C e vocês vão ver o que é uma organização tática e o que a gente falou assim, que é jogo coletivo. Jogo coletivo, todos jogando por todos, né? Então ele conseguiu isso, muda peças, cara, e o time continua igual. É impressionante. Então, se vocês ouvirem amanhã e tal, o Caxias ganhou da Tombense e vocês sabem que é um marco dentro da Série C ali. É ainda a melhor campanha de todas as séries, né? Ele tem 76% de aproveitamento, não empatou nenhum jogo, né? Ganhou 12 e perdeu 4. E invicto no centenário, né? Então, uma campanha espetacular. Eu acho que vai coroar com a Série B, não tenho dúvida disso, né? E a gente tá lotando o centenário, cara. Já tem agora pro jogo contra o Brusque, que vai ser no próximo fim de semana. R$10 o ingresso em qualquer setor. Então, os patrocinadores estão colocando gente para dentro do estádio, né? Tá mudando um pouco a cara do Caxias. Nosso David Grohl dos Pampas, o nosso artista polivirtuoso. Muitíssimo obrigado por ter nos dado uns pontinhos da sua audiência vindo aqui. Que isso. Eu que agradeço. Agradeço o convite por ter estado aqui, trocado essa ideia. É legal a gente dividir com pessoas. A gente vive num mundo que é tão carente de audição, né? As pessoas não ouvem mais. A gente fala com as pessoas, elas não tem coisa mais desagradável assim que tu vai conversar com uma pessoa, ela tá te contando algo assim e tu te impõe assim, né? Tu diz: mas eu também, cara, ouve, velho. A gente vive um mundo que não ouve, sabe? Que não respeita a história do outro. Ouvir pessoas é importante mais do que falar. Obrigado mesmo pelo convite. Contem comigo. E que a gente possa, né, em dezembro, ter um Natal tranquilo com o Grêmio na primeira divisão. Eu tô com medo ainda. Não tenho dúvida. Como colorado, eu digo, não tenho dúvidas. Mais um programa que eu adorei. Todos os programas eu adoro, mas esse, obviamente, é um programa especial. Como não ser um programa especial com essa figura que vocês tiveram a oportunidade de conhecer? Não só, como diria o Faustão, não só o profissional, não só o profissional como o pessoal. E eu duvido que vocês não tenham se apaixonado por esse cara. E desse jeito eu digo que as portas do estúdio do Simers estão aqui abertas para ti. Quando quiser vir aqui, dá o teu recado. Obrigado. E convido vocês para na semana que vem estarem junto com a gente em mais um Sala de Prescrição. Beijo, boa semana.